Oiê, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre sogras, aquelas malas sem alças, que infelizmente eu acho muito triste falar sobre esse assunto, porque infelizmente uma grande maioria aí não tem uma experiência muito legal com sogra, né? E uma grande maioria de mulheres. Existe uma pequena minoria de homens que tem dificuldade de relacionamento com sogra ou até mesmo com sogro. A maior parte desses desentendimentos vem por parte das mulheres. Eu já falei em outros vídeos do porquê que isso acontece, não vou me estender muito. O fato é, resumidamente, que nós mulheres aprendemos, infelizmente, que somos inimigas umas das outras. Que sempre, em qualquer local, seja ambiente de trabalho, seja ambiente de relacionamento, sempre vai ter que ter inimizade ou inveja ou competição. Uma coisa absurda, uma coisa ridícula, porque já se foi comprovado que nós somos mais inteligentes que os homens, nós somos maioria, pelo menos aqui no Brasil, né? E não estamos em cargos importantes, porque nós mesmas aprendemos a nos diminuir. Mas não vou mais falar sobre esse assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. O fato é, como lidar com uma sogra narcisista, uma sogra inconveniente, insuportável, e lá vai reticências, né? A verdade, para a gente poder entender por trás disso, é que tem algumas coisas que a gente tem que captar. A primeira coisa é até onde eu aceito certos desaforos, até onde eu me conheço para aceitar o desrespeito. Já começa por aí. Porque eu falo isso por experiência própria, já passei por muita coisa que eu não precisava ter passado. A gente muitas vezes aceita total desrespeito porque a gente não se respeita. A partir do momento que você entender o que é respeito, o que é amor próprio, o que é respeito a si mesmo, ou a si mesma, né? Eu tô falando para a maioria das mulheres, tem homens que passam por isso, mas são mulheres que passam mais por esse desafio. A partir do momento que você descobre quem você é, ninguém mais te importuna. E aí você acaba cortando mal pela raiz lá no começo. Ou você, quando conhece uma sogra que já de cara não te suporta, porque sogra é assim, quando ela quer importunar a gente, não é depois de um tempo, é já no início que ela começa a fazer isso. De duas, uma. Ou você coloca ela no lugar dela e fala pro seu marido colocar, na marido, namorado, né? Colocar ela no devido lugar dela, ou você termina o relacionamento. Mas isso tem que ser feito muito no começo, para não deixar se estender, como eu, Cris, deixei estender e depois, ó, só tomei na soca. Por que que é importante a gente saber disso? Porque a gente não precisa perder anos da nossa vida com pessoas que nada agregam na nossa vida, com pessoas que só entram para infernizar, para atazanar, enquanto a gente poderia ter uma relação saudável com outras pessoas que estão aí, perdidas nesse mundo afora, que teriam o maior prazer em conhecer a gente. A gente, quando a gente conhece o nosso valor, ninguém mais dá ele pra gente. A gente não depende da aprovação do outro para reconhecer o nosso valor, né? Então, começo de conversa, todo mal ele deve ser cortado pela raiz. Seja o teu relacionamento, seja o teu, né, com o teu parceiro, tua parceira, ou seja o relacionamento com sogra e sogro. Tem muitas sogras e sogros que preferem perder o vínculo com os filhos do que pedir uma desculpa para a nora ou ter um relacionamento com a nora. Principalmente quando já está muito lá na frente, quando já não está muito desgastado, não se tem mais o que fazer, não faz nem sentido, né? Como é que você vai obrigar uma pessoa a gostar de ti? Então, começo de conversa, entenda isso de uma vez por todas. Ai, Cris, mas eu não tenho amor próprio, mas eu não sei como que eu faço isso. Terapia, bebê, né? Vai pra terapia. Em primeiro lugar, eu acho que a gente deveria saber o que a gente está fazendo, entender que para entrar em relacionamento a gente tem que estar com a terapia em dia. Eu sei que a gente não faz, é muito fácil falar, eu fui uma dessas também. Só que, a partir do momento que a gente está com a terapia em dia, a gente consegue escolher melhor o nosso cônjuge. E não quer dizer que o nosso cônjuge seja uma pessoa ruim, quer dizer que ele veio de um ensinamento diferente e para ele, o ensinamento de educação, de respeito, não seja igual ao seu, né? Ou às vezes até ele tenha tido uma relação pior ainda na família dele do que a sua, mas ele aprendeu, e é isso a psicologia vai explicar melhor do que eu, ele aprendeu daquela forma. Muitas vezes ele aprendeu que ser maltratado é normal. E aí, como é que tu vai explicar para uma pessoa que desde a infância levou lambada, lambada, lambada e foi desrespeitado por todo mundo e nem ele se trata com respeito? Como é que tu vai explicar pro teu namorado, pro teu marido, que a mãe dele te desrespeita, se para ele aquilo é normal? Aquele linguajar, o tom de voz, tudo é normal. Só quem já passou
sofrimento com pais abusadores, narcisistas e tudo mais, sabe do que eu tô falando. A gente cresce entendendo que todo aquele tratamento é normal. E quando alguém vem tratar a gente de uma forma totalmente diferente, a gente agradece 1 milhão de vezes pela educação que a pessoa tem. Sendo que deveria ser uma obrigação de todo ser humano, já vem de fábrica, educado e respeitoso para com os outros. Mas não é assim que acontece. Então, a gente normalmente até agradece. Tem um lugar que tu vai, que normalmente foi atendido por um vendedor, né? E tu fica assim, meu Deus, me tratou tão bem. E tu vai embora se sentindo tão bem, porque hoje em dia é tão raro isso acontecer. Quem dirá dentro do próprio ambiente familiar, né? Quem dirá pela família do teu namorado que tu não escolheu pra ti. Tu escolheu foi o teu namorado, foi o teu esposo. Então aí, entrando na segunda coisa que eu gostaria de falar, se você não fez isso como eu, cortou mal pela raiz desde o começo e teve que passar por bastante coisas, penou bastante, entenda de uma vez por todas a segunda coisa, que eu acho que é muito importante. Tenha esse assunto muito bem explicado com o seu cônjuge, seu namorado, seu esposo, tá? Explique os reais motivos que estão te deixando chateado. Eu não gosto disso, não gosto que a fulana venha na minha casa, não gosto que ela fale desse jeito comigo. E você tem a obrigação de me defender. Aí você joga pra ele a bola, porque assim, é muito chato você ter que ficar o tempo inteiro brigando com a sua sogra, disputando uma coisa que não precisava ser disputada, porque o amor do teu esposo e o amor que a tua sogra tem pelo teu esposo ou namorado, é diferente. Foi ela que colocou o teu alecrim, o teu amor na tua vida, né? Então, claro, a gente deve gratidão a ela. Então, assim, capaz que a gente vai ter que competir agora amor de mãe com amor de esposa. Tem lugar, tem espaço para todo mundo. Só que chega um determinado momento que você sente que você tá competindo, e isso é ridículo, porque enquanto tu tá ali batendo boca com a sogra, o alecrim tá lá de braço cruzado, olhando e não tá fazendo nada. Né? Então, a obrigação de todo homem que se preze, que seja homem de verdade, é prover a proteção da esposa ou da namorada que seja. Ali no namoro, você já aprende e enxerga como que ele vai ser futuramente um bom esposo, um bom pai até. Porque ser ausente, ser conivente, permitir que você seja desrespeitada pela mãe dele, você vai ser desrespeitada por qualquer outra pessoa. Desculpa. Então, essa falta de atitude, de posicionamento do cara, também mostra muito quem ele é, o aprendizado que ele teve. Então, tudo isso tem que ser falado, tem que ser acordado, tem que ser comunicado. Não tô gostando, tô me sentindo mal, tô me sentindo desrespeitada, principalmente por você, tô decepcionada com você. E aí, se ele vai entender, se ele não entender, ó, sinceramente, manda vazar. Quando o cara quer entender, ele pergunta o que eu posso fazer. Vai pra terapia, procure ajuda. Faça acontecer. Se você quer que o nosso relacionamento dure, faça acontecer. E o mais importante, existirão relacionamentos que vão pra frente, vão dar super certo. Existirão relacionamentos que não vão. Por quê? Quando chega nessa situação, em específico, a única saída é cortar o vínculo com os pais. Primeiro lugar, a gente não obriga ninguém a gostar da gente. Se você já vive muitos anos essa falta de respeito, essa falta de empatia, esse alvoroço, essa briga constante, essa ausência de paz, jamais você vai conseguir obrigar a tua sogra a gostar de ti, o teu sogro. Eles já decidiram lá atrás não gostar de você. E a gente brigar para exigir um amor de uma pessoa que não quer ter pela gente é a pior humilhação que tu pode sentir na tua vida. Outra coisa que você deve compreender é a seguinte: quando você conheceu o seu namorado, o seu marido, você conheceu ele, você gostou dele, você se apaixonou por ele, não pela família dele. E se isso te traz um conforto, a família dele não tem obrigação nenhuma de gostar de ti. Essa obrigação é dele. E se ele tem um mínimo de respeito por você e quiser continuar com você, ele vai fazer de tudo para continuar, ele vai fazer terapia, ele vai para Nárnia se for preciso. Mas ele vai tentar se consertar para ficar com você. Nem todo pai, nem toda mãe merece o amor de um filho, infelizmente. Nem todo pai, nem toda mãe querem ver o filho feliz, infelizmente. Porque é problema deles. Tem muitas questões que eu não vou entrar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Tem pais que não aceitam nora nenhuma. Você pode sair da vida dele, mas a vida da outra nora que entrar vai ser um inferno do mesmo jeito. Enquanto o filho não for ensinado, né, sair da posição de menino para homem, todo relacionamento que ele tiver vai ser esse inferno. Porque os pais o ensinaram assim, não criaram ele para o mundo, não ensinaram ele a ser homem de verdade.
a honrar a família, a honrar os filhos que tem. E aí por isso que vive esse inferno, essa picuinha entre sogra e nora. Então, é muito simples, a gente não tem que ficar rodeando, não tem que ficar reinventando a roda, não tem que ficar fazendo nada disso. A relação, normalmente, ela chega no estado estressante, naquele estado do ranço, que você não consegue mais nem olhar na cara da sogra, por conta disso, porque não foi acordado, não foi acertado, não foi falado, foi só aturado, aturado, engolido, engolido. Entenda que você não veio nesse mundo para ficar aturando ninguém, seja sogra, seja pai, seja mãe, seja ninguém. A gente veio para amar e ser amado, independente de onde a gente veio, independente de onde a gente vai. Eu sempre digo que família, né, parentes a gente não escolhe, mas a família a gente escolhe. Então a família que eu resolvi formar, fui eu quem escolhi. Sou eu quem escolho os amigos que eu tenho na minha vida, que frequentam a minha casa, que conversam comigo e tudo mais. Hoje eu não tenho nenhum amigo que frequenta a minha casa, porque os meus amigos são todos de longe. Todos os que eu tinha por perto, ó, vazaram. Então, assim, são escolhas que a gente faz. Isso me trouxe paz, muita paz. Muito mais do que eu, inclusive, imaginava. Então, na nossa vida, o que vale você compreender, o que eu levo, o lema para minha vida é o seguinte: eu só tenho o hoje. Como é que eu quero viver o hoje? Qual é o legado que eu quero deixar para minha descendência? Qual é o legado que eu quero deixar para as pessoas que passaram na minha vida e têm algum tipo de carinho por mim? É o legado de uma pessoa feliz, que trouxe o aprendizado da vida dela para as outras pessoas. Eu sempre digo, sempre quando eu puder encurtar o caminho de outras pessoas, eu vou encurtar. Né? Então, o legado que eu gostaria de deixar é que as pessoas vivam o máximo. Parem de se importar com o que os outros estão pensando, porque se você for parar para pensar no que os outros pensam a respeito de você, você não vive. As pessoas estão acostumadas a medir a régua dos outros com a própria régua. Nem sempre o que faz sentido para sua sogra vai fazer para você e vice-versa. Porque cada um de nós somos únicos, temos um DNA próprio. Somos todos diferentes, temos pensamentos diferentes. Tudo em nós é único, né? Não tem como confundir com outra crise em 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu tenho um único DNA, uma única digital. Ela é só minha. Isso vale para tudo, não é só externamente, é internamente também. Nem sempre o que faz sentido para minha vida vai fazer para o meu vizinho. Exatamente por isso que nós somos pessoas diferentes, pessoas descoladas, ninguém é grudado um no outro. Porque nós somos pessoas diferentes, ninguém é extensão do outro, nós somos diferentes, cada um é cada um. Eu tenho meu filho pensa muitas coisas diferentes de mim, não é porque ele saiu de mim que ele vai ser idêntico a mim. Ele vai ter a vida dele, as escolhas dele, os gostos dele, as discordâncias dele, isso faz parte, né? Então, agora, nesse exato momento, meu filho tá lá no karatê com o meu esposo, porque ele estava muito apegado comigo e estava pegando muito feminino, ele precisa de mais masculino. O Roger hoje já tem um outro comportamento, né? Então, para vocês verem como que isso muda muito, quando a gente aprende desde cedo sobre a nossa função aqui na Terra, sobre a nossa descendência que a gente deixa, né? O propósito de vida que eu tenho para ter filhos. Também isso é muito importante. Aí já vai adentrar outros assuntos, mas só para vocês poderem entender que tudo que a gente faz aqui é pensando no que é melhor pra gente. Se eu quero amar e ser amada, se eu quero respeitar e ser respeitada, tem que ser uma via de mão dupla, não pode sair só de mim. Ah, mas o outro não gosta de mim. Paciência, vai ter um outro que vai gostar. Eu não sou obrigada a agradar todo mundo, eu sou obrigada a respeitar todo mundo, assim como os outros são obrigados a me respeitar. E se isso não é suficiente, já foi dito, paciência, ó, vaza. A vida não é um controle sobre o outro, a vida é um controle sobre você mesmo. E se você não coloca rédea na sua vida e não estabelece um limite para as pessoas vão entender do jeito delas, como elas devem te tratar. Ah, Cris, mas é difícil, não sei o que. Eu estou dando a minha opinião, eu estou dando do que eu faria. Faça se você quiser, ou se não, continue reclamando e permita. Porque você não tem o direito de reclamar daquilo que você permite. Se você quer realmente sair da situação, eu nunca vi uma situação diferente dessa. E se meu marido ir lá conviver com eles e eu conviver aqui, vai ficar legal? Aí você quer um dia ir para Nova York e passar o Natal em Nova York. Aí seu marido não vai porque ele quer passar com os pais. Eu sempre digo assim, ó, minha opinião pessoal, discorde de quem quiser. A partir do momento que sogra e sogra não aceitam a nora ou o genro, os dois, o casal, principalmente depois que casa, o casal é um só. E a partir do momento que os pais de um dos dois não aceitam o outro, não está aceitando o próprio filho também.
Como que fica? Então quer dizer, o meu esposo é rejeitado, eu vou viver na casa dos meus pais, mas eles odeiam o meu esposo. Como é que eu posso conviver com uma pessoa que odeia o meu esposo? Porque pra pensar, se os meus pais fossem um casal de amigos meus, aleatórios assim, e esse casal de amigos meus odiasse meu marido, eu conviveria com esses meus amigos? Ai, mas aí não dá pra fazer esse tipo de comparação. Depende. Se você acha normal isso, você conviver com duas pessoas que odeiam seu cônjuge, faça. Se o seu cônjuge aceitar isso e tiver de boa pra ele, faça. Na maioria dos casos, das pessoas que me procuram, nunca dá certo. Por quê? Porque machuca. Desde quando o meu cônjuge aceita conviver com uma pessoa que às vezes já desejou a minha morte, machuca demais. E quando um casal ele é totalmente conectado, vai sempre atingir os dois. Ou aceita os dois ou não aceita ninguém. É muito difícil você conviver na casa de alguém que não te suporta, a pessoa só te tolera, a vontade da pessoa é te matar. A energia é ruim, é tudo muito pesado, é tudo muito dificultoso. Você sai de lá morrendo de dor, e aí vamos entrar em física quântica e tudo mais. Mas é muito cansativo você conviver com pessoas que só te toleram, sendo que você ficou com uma outra pessoa no relacionamento que nada tem a ver com a família dela. Você quis a pessoa, você não quis a família dela. Se você conhecesse a família dessa pessoa que você está hoje, aleatoriamente na rua, você conviveria com eles? Provavelmente não, porque vocês não se encaixam. O padrão de pensamento de tudo, de crença, de tudo, não se encaixa. Por que você está com a pessoa que você está? Porque você se identificou com ela. Então, é uma questão de consciência, sabedoria, ver o que você acha melhor para a sua vida. Eu estou expondo a minha opinião, o que eu faria, e aí faça o que você quiser. Não dá mais para ficar levando no lenga-lenga, ai, é coisa morna, não, é 880. Aceita a realidade como ela é, aceita as coisas como elas são, nem tudo dá para ser como a gente gostaria, nem tudo dá para ser como a gente quer, como a gente vislumbrava na nossa mente, e aí fica a teu critério, se você quer seguir isso, se você não quiser. Siga a sua vida e faça o que é melhor pra você. O que não dá é pra ficar reclamando daquilo que você permite e achar normal ser maltratada por uma pessoa, sendo que você já é maior de idade, e achar normal que uma pessoa entre na sua casa e faça da sua vida um inferno. O inferno é você que permite. E a sua paz, ela normalmente custa caro demais. Né? Então, se tá custando a tua paz, então é caro demais. Você tá pagando um preço muito alto que não precisaria pagar. Eu espero ter ajudado do fundo do meu coração. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e compartilha com quem você acredita que vai gostar desse vídeo. Tchau, tchau!